Graça e paz a todos, bom dia. Vamos ficar de pé, irmãos? Graça e paz também para você que está assistindo a sua casa, essa transmissão. Vamos começar o culto dessa manhã. Eu vou ler o versículo lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, versículo 33. Nós estamos iniciando esse culto, que é também de ceia do Senhor. Você que está na sua casa não pode estar participando da ceia do Senhor, você já preparou alguns elementos, mas vamos começar aqui juntos, lendo Mateus 6, versículo 33, que é um versículo bem conhecido, que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Estamos aqui para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Tanto quem está aqui quanto quem está em casa. Isso é muito importante. Nós temos muitas vezes na nossa vida muitas coisas, muitos compromissos. Você tem sua família, você tem seu trabalho, você tem seus estudos, mas nós não devemos deixar de forma alguma de dar prioridade ao reino de Deus. Então busque a Deus em primeiro lugar. Esqueça de repente de coisas que estão causando ansiedade, preocupação no seu coração, e nesse momento, nessa manhã, busque a Deus, adore a Deus, fale com Ele, leia a palavra de Deus. É que tem uma promessa: todas as coisas lhe serão acrescentadas. Às vezes você fica tão preocupado com outras coisas e você esquece do reino de Deus. Você acha que você, colocando outras coisas antes do reino de Deus, você vai resolver elas, mas é ao contrário. Então busque a Deus de coração, adore ao Senhor, abra o seu coração para Jesus, e creia que enquanto você estiver adorando conosco, seja aqui, seja na sua casa, creia que Deus está cuidando de todas as áreas da sua vida, todos os seus problemas, da sua família, todas aquelas coisas que você tem que resolver. Essa Covid que está no mundo, creia que Deus está te protegendo, está te abençoando essa manhã. Vamos orar, vamos falar com Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, você também está na sua casa. Vamos juntos falar com Deus. Busque a presença do Senhor em primeiro lugar, é a nossa prioridade. Busque a Deus nesse momento, deixe as demais coisas, porque Deus está cuidando delas. Senhor nosso Deus, conforme diz a tua palavra, nós queremos buscar o seu reino, Deus, e a sua justiça em primeiro lugar, ó Deus, que seja sempre uma prioridade em nossa vida, Deus. Por isso nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, Deus. Pois o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus poderoso, Deus. Por isso nessa manhã nós nos dedicamos, nós consagramos esse tempo ao Senhor, Deus, e crendo que o Senhor está cuidando de todas as áreas de nossa vida, Deus. Mas receba a nossa oração, receba o nosso pedido de perdão pelos nossos pecados, tudo aquilo que nós desagradamos ao Senhor em palavras, em atos, em pensamentos. Que o Senhor nos perdoe, nos purifique, tenha misericórdia, que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, Deus, possa estar limpando e nos dando no nosso coração, nos dando paz essa manhã, Deus. Alegre o nosso coração, Deus. Nós cremos que enquanto adoramos ao Senhor, enquanto te buscamos, o Senhor está cuidando de toda a nossa vida. Abençoe a nossa família, Deus, nosso casamento, filhos, familiares, qualquer situação em algum lar, em nome de Jesus. Venha com providência, venha com cuidado, Deus. Traz paz e harmonia a cada casa. Abençoe, Deus, nossa saúde. Proteja as pessoas, Pai, dessa pandemia, Deus. Abençoe aqueles que estão doentes, que estão em tratamento, Deus. Vai curando, vai dando a restauração, Deus. Aqueles que estão nos hospitais, aqueles que trabalham nos hospitais, Deus, dê proteção nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Cuida da nossa vida, Deus, nosso trabalho, nossas finanças, Deus. Qualquer situação que nós temos que resolver, nós entregamos na tua presença nesse momento, crendo que o Senhor está cuidando, crendo que o Senhor está nos ajudando, Deus. Abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa vida espiritual, Deus. Que possamos ter esse desejo de buscar a tua presença a cada dia, Deus. Receba a nossa oração, receba a nossa gratidão, receba a companhia de oração e jejum que está terminando hoje, Deus, em nome de Jesus. Aquilo que o teu povo se dedicou a ti, ó Deus, nós cremos que o Senhor está respondendo as nossas orações, ó Deus, mas que o nosso coração possa estar voltado para o Senhor, que nenhuma distração, uma tentação, Deus, venha nos afastar do seu caminho e venha desviar a nossa atenção essa manhã, ó Deus. Vá abençoando, Deus. Nós entregamos essa manhã na tua presença. Nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor está nos ajudando, Deus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso amor essa manhã, ó Deus. Tenha misericórdia. Nosso louvor muitas vezes não é perfeito, mas nós cremos que o Senhor olha para o nosso coração, ó Deus.
Abençoe cada um aqui, cada família representada. Nós oramos assim e entregamos esse culto na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Vamos cantar o hino. Graça e paz a todos os irmãos. Eu convido você a cantar conosco o hino Quando Deus Fizer Chamada. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta. Glória a Deus, a vinda do Senhor está próxima. Então, com alegria, vamos entoar esse hino ao Senhor. Amém, glória a Deus. Quando Deus fizer chamada, você estará? Você dirá sim? Amém. Deus vai chamar, na verdade, no arrebatamento, Deus vai chamar pelo seu nome. Se você estiver pronto, você é salvo por Jesus Cristo, com certeza todos nós estaremos no céu. Essa é uma perspectiva que nós jamais devemos deixar de perder. Nós temos as coisas para resolver neste mundo, temos a nossa missão, mas jamais perca essa perspectiva. Amém? Vamos poder sentar, ao contrário. Vamos agora entregar os dízimos e as ofertas, mas deixa eu ler aqui um texto antes, para nós estarmos meditando e reforçando todas as orientações, né? Você pode, além do dízimo e oferta, além do gasofilácio, você que de repente não pode estar vindo, você pode continuar fazendo a transferência bancária para a conta corrente da igreja, né? Depois você pode informar os tesoureiros, pode trazer o dízimo também durante a semana, na secretaria. Então, você pode continuar com a sua fidelidade ao Senhor, né? Da mesma forma também, quando nós falamos das cestas básicas, as ofertas, é o mesmo raciocínio. Você traz aqui na igreja, no Domingo da Compaixão, você também pode estar ofertando durante a semana na conta da associação, mas é importante nós continuarmos com essa fidelidade, que Deus, Ele tem nos abençoado bastante, né? Que tem sido bastante abençoado na vida financeira aqui também, na vida profissional. A partir do momento que você tem o seu trabalho, Deus está te abençoando. Estou dizendo aqui, olha, eu sou rico, eu estou com muito dinheiro. Estou dizendo que a partir do momento que você tem aquilo que você precisa, você tem sido abençoado pelo Senhor. E lá em Eclesiastes 5, versículo 10, diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Eclesiastes 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Esse texto quer dizer que, se você se apegar aos bens materiais, você nunca ficará totalmente satisfeito, né? Quem tem, quer sempre mais. Lógico que nós precisamos dos bens materiais, para a nossa sobrevivência,
Nós nos alegramos também quando Deus nos abençoa, quando nós prosperamos, mas o nosso coração não deve estar nisso. Não é isso que te satisfaz. Se você viver pensando em dinheiro, em bens materiais, sempre haverá um vazio no coração do ser humano. E como nós amamos a Deus em primeiro lugar, nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, pois mais importante do que os nossos bens é o nosso amor a Deus. E por isso, nesse momento, nós vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, consagrar ao Senhor. Então, eu vou consagrar aquelas ofertas que você está entregando, você que não está aqui, mas você entrega durante a semana, também são ofertas, todas as ofertas são recebidas pelo Senhor. Vamos consagrar a sua vida financeira, a sua vida profissional. De repente você está com alguma dificuldade nessa área, você precisa de uma bênção do Senhor, de uma porta de emprego, de uma bênção sobre o seu negócio. Vamos também estar orando pela nossa vida financeira, profissional nesse momento, crendo que Deus vai continuar nos abençoando, pois o nosso amor não está nessas coisas, está em Deus. Quando você ama a Deus, Deus te dá todas as demais coisas, conforme nós lemos no início. Então vamos estar consagrando os dízimos e ofertas, vamos estar orando mais uma vez nesse momento. Eu quero orar pela sua vida financeira, sua vida profissional e pelos dízimos. Vamos orar todos juntos. Senhor nosso Deus, nós queremos consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas que serão entregues nesse momento e também têm sido entregues durante a semana, Deus. Nós consagramos essas ofertas, também as ofertas para a cesta básica, Deus, que os irmãos têm entregue ao Senhor, Deus. Nós consagramos, crendo que o Senhor está recebendo, Deus, pois nós amamos o Senhor em primeiro lugar, Deus. E quando nós amamos o Senhor nos dá tudo aquilo que nós precisamos, Deus. O Senhor tem nos sustentado, mesmo em épocas de crise, em épocas que as pessoas têm dúvidas, mas o Senhor tem sido fiel, Deus. Faça que ninguém aqui venha duvidar da providência do Senhor. Abre portas de emprego para aqueles que precisam. Abençoe o trabalho daqueles que têm o seu trabalho dia a dia, Deus. Abençoe também aqueles que têm a sua empresa, que são autônomos, aqueles que têm alguma questão na justiça, na parte financeira, profissional. Em nome de Jesus, dê a solução para todos os seus servos, Pai. Que todos com alegria possam estar sempre louvando e glorificando a Deus, também com as suas ofertas, ó Deus. Abençoe a nossa igreja na administração desses recursos, aqueles que administram as ofertas, aqueles que administram as cestas básicas. Continue dando sabedoria a cada um, ó Deus, e que também o seu nome possa ser glorificado também nessa área de nossa vida. Por isso, com alegria, nós entregamos os nossos dízimos, nossas ofertas na Tua presença. Entregamos também a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, mais uma vez. Vamos cantar mais um hino. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta pode estar consagrando a Deus nesse momento. O hino é descansando no poder de Deus. Descansa no Senhor, espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Descansando
Amém. Graça e paz, meus irmãos. Pode se assentar. E é uma alegria nós sabermos que podemos descansar no Senhor. Estar seguro, porque Ele cuida de nós. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Eu quero passar aqui uma informação aos irmãos. Nós falamos isso hoje na live de oração, da campanha de jejum e oração. E tem aí na tela, o irmão Mauro, ele calculou para nós, nessa campanha, o tempo que nós passamos orando na presença do Senhor, né? E o grande desafio, os irmãos sabem, foi nesses 21 dias de jejum e oração, a igreja estar orando 24 horas, sem cessar. Então, nós tivemos aqui esses dados, e eu quero compartilhar com os irmãos, porque realmente a oração, ela é uma bênção, né? A oração é uma ferramenta que Deus nos deu para nós estarmos em comunhão com o Senhor, se relacionando com Ele, conhecendo um pouco mais a sua vontade. E essa campanha de 21 dias de jejum e oração foi justamente para isso, né? A irmã Nadir, agora há pouco, antes do culto, compartilhou, né, que ela já estava orando para Deus dar uma casa para os filhos dela. E olha que bênção, né? Essa semana Deus deu uma casa para os 3 filhos, né? Olha só, para os 3 filhos, eles se juntaram ali e eles compraram junto essa casa. Nós, cada domingo, temos falado, né, sobre esses testemunhos. A irmã Nadir, ela não tem facilidade, né, para contar em público, então estou compartilhando com os irmãos. Ela me autorizou a falar isso, e ela mesmo disse, né, que não é uma bênção espiritual, né, é uma bênção material, mas eu creio que Deus, Ele nos abençoa em todos os sentidos, tanto na nossa vida material, quanto a nossa vida espiritual. E esses testemunhos impressionantes que nós estamos falando para os irmãos desde o início da campanha, todo domingo teve alguém que contou um testemunho aqui, né? E com certeza esses testemunhos eles irão se perdurar pelos próximos dias, porque nós falamos que a campanha, o jejum, a oração que você faz, ela é uma semente espiritual que você planta. Agora, o tempo da colheita é Deus que dá. É como o agricultor, ele lança a semente na terra. Agora, se vai vir, vai nascer daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, depende de cada semente que é plantada. E é assim também na nossa vida. Por isso que é importante a gente permanecer orando, clamando a Deus, não desanimando, mas perseverando naquilo que Deus coloca no nosso coração. É claro que a irmã Nadir aqui, como exemplo, comentou essa bênção material, mas a espiritual também, né, conta. Ela com certeza tem orado por isso, assim como nós também, tem orado pela salvação de alguém da família, mas também tem orado para Deus abençoar o trabalho, o emprego, o salário, enfim, o curso que alguém vai fazer. Tudo isso faz parte da nossa vida e nós precisamos orar em tudo, não é verdade? E aí, olha só que interessante, o irmão Mauro calculou para nós, nesses 21 dias de oração, nós tivemos 111 membros envolvidos que deram o nome na planilha, tá? Então, com certeza, temos outros irmãos que não deram o nome ali na planilha, no relógio de oração, mas que estiveram orando, e pessoas também de fora da nossa igreja, porque eu recebo, assim, mensagem, né? E as pessoas comentam, até de fora da nossa igreja, que estão participando. Então, nós tivemos lá na planilha 111 membros que oraram 1 hora por dia. Ali a sua adoração, né, o seu momento com Deus. Então, nós tivemos 111 horas de oração por dia. Olha que bênção, né? E aí, completados esses 21 dias, tivemos 2.331 horas de oração sem parar. Olha que bênção, né, meus irmãos? Povo de Deus aí clamando. Isso só a nossa igreja. E eu fiquei meditando nisso.
Isso só nossa igreja. Imagine as milhares de igrejas que estão espalhadas pela face da terra. Quantas pessoas estão buscando a Deus, não é verdade? E aí, ele conclui colocando aqui essa informação. Então, passamos 139.860 minutos sem parar de oração. Olha só. Parece, assim, essa informação para alguns, dizendo, mas por que o pastor está falando de hora de oração, minutos de oração? Isso é muito importante, irmãos, a gente passar para a igreja. Por quê? Porque quanto tempo a gente passa em frente a uma televisão? Quanto tempo a gente gasta fazendo outras tarefas no dia, e que, se a gente for pensar, 5 minutos fariam toda a diferença na nossa vida, orando, buscando a presença de Deus. Então, essa informação, esse testemunho, nada mais é para incentivar cada um de nós a continuarmos orando. A campanha, ela encerra hoje, né? Talvez alguns vão encerrar durante o dia, final da noite, enfim, cada um separou o seu momento. Mas fica aqui essa palavra de incentivo para você a continuar, né? Porque essa campanha foi o primeiro passo, mas que você continue buscando a Deus, orando, separando mesmo. Isso é muito importante, irmãos, separando. Eu sei que às vezes, eu já fiz isso, né? Quando a gente trabalhava secularmente, a gente ia orando no ônibus, no metrô, aonde a gente estivesse, a gente estava em oração. Mas é muito importante você separar um tempo. E de repente, talvez, eu quero até colocar essa informação com os irmãos. De repente, no seu coração, fala assim, mas eu vou perder 5 minutos do meu dia orando. Você não perde. Na verdade, você ganha. Porque a gente é tão acostumado a correr com as coisas, que a gente fala assim, mas olha, eu tenho que fazer aquilo, eu vou ter que buscar aquilo, eu tenho que, né? A gente é cheio de tarefa. E aí, automaticamente, a gente pensa assim, olha, mas eu vou perder 1 hora do meu dia orando, e eu tenho tanta coisa para fazer. Na verdade, você não está perdendo. Você está investindo, você está semeando, né, na sua vida espiritual. Então continue, tá bom? Para que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Amém, queridos? Se você puder, eu queria ter mais um momento de oração e ficar de joelho, ou de pé, ou sentado como você está, fique à vontade, mas cada um tem a liberdade agora, também em casa, se quiser ficar de joelhos, para nós buscarmos mais uma vez ao Senhor e agradecermos esse período de jejum e de oração nesses 21 dias, tá bom? Fique à vontade, mas vamos agradecer e buscar a presença do Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, mais uma vez em Tua presença nós queremos Te louvar, engrandecer o Teu nome, pela sua bondade, a sua misericórdia, que nos cerca todos os dias. Louvamos o teu nome, ó Pai, por essa campanha de 21 dias de jejum e oração. Obrigado, Deus, porque desde o início até hoje, pudemos sentir a tua presença, pudemos ver a tua mão agindo na vida do teu povo. Alguns ainda compartilharam os testemunhos, mas quantos outros também foram alcançados e abençoados? E ainda aqueles que não foram por algum motivo, o Senhor sabe o momento, a hora certa de fazer um milagre na vida dos teus filhos, seja na área material ou na área espiritual, seja a área que os teus filhos têm clamado, que a igreja tem buscado. Nós colocamos nas tuas mãos, para que esse desejo de buscar ao Senhor não fique somente nesses 21 dias, que não se encerre hoje, muito pelo contrário, que esse desejo de estar na tua presença, de buscar ao Senhor, de separar um tempo do nosso dia para orar, para ler a tua palavra, ela continue nas nossas vidas, ainda que seja um esforço para nós abrirmos mãos de alguma tarefa, de algum compromisso,
mas que no nosso coração exista o desejo de buscar e de passar um tempo com o Senhor, porque cremos que desta forma, desta maneira, nós vamos ser abençoados por Ti, ó Pai. Cuida de nós, ó Deus, das nossas necessidades. Aqueles que têm buscado ao Senhor, pedindo algo, buscando uma direção, uma resposta, ó Deus, que ainda neste dia, nos próximos dias, o milagre, a bênção do Senhor seja sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Que se ainda não aconteceu alguma coisa, não venha entristecer o teu coração, mas muito pelo contrário, que você persevere na oração, buscando ao Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso e que pode fazer milagres na nossa vida. Ó Deus, encerramos neste dia a nossa campanha, consagramos a nossa vida, consagramos o jejum, entregamos a Ti, ó Pai, para que assim o Teu nome seja glorificado. Continua, Senhor, falando sempre, sempre ao nosso coração, que Teu Espírito Santo continue sempre tocando no coração de nossas vidas, para que possamos sempre ter a direção que nós precisamos na nossa caminhada com o Senhor. Agora também pedimos pela Tua palavra, que ela fale ao nosso coração, de acordo com a nossa necessidade nesta manhã. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Eu quero compartilhar com os irmãos esta manhã um tema que a gente sabe que existe na palavra de Deus e que, na verdade, ela reforça cada vez que a gente lê as promessas do Senhor, que é: eu estou contigo. E para isso eu quero ler com os irmãos Isaías capítulo 41, verso 8 até o 14. Por favor, abra sua Bíblia e nós vamos ler esses versículos. Isaías 41, verso 8 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor: Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, e seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Amém, queridos? Muito bem, deixa eu perguntar para você: você já passou por um perigo na sua vida, e aí você já pediu socorro, assim, instantaneamente? Eu acho que uma grande parte de nós já passamos por isso, não é verdade? De repente você está subindo alguma escada e você pisa um degrau em falso, e de repente você escorrega, você: socorro! Alguém já fez isso. Talvez não alguém aqui, mas alguma pessoa já fez isso. Alguma pessoa andando na rua, talvez o piso molhado, escorregadio, alguém vai, escorrega e aí diz: socorro! E aí de repente alguém, se estiver ali próximo de você, acolhe e salva você daquele escorregão. Esses são alguns exemplos, meus irmãos, de muitos daqueles que nós, muitas vezes, agora passando de uma forma particular na nossa vida, temos perigos. Todos nós, ao sair de casa, e até mesmo dentro de casa, de repente um acidente
Quem sabe você também já não se acidentou dentro da sua casa. A gente não precisa ir nem muito longe. Precisamos dizer, lá no meu trabalho eu já sofri um acidente, no trânsito eu já sofri um acidente. Não, quantas pessoas às vezes, até mesmo dentro de casa, junto com a família, já se acidentaram. E quando nós falamos sobre isso, nós estamos querendo dizer que nós precisamos de um cuidado. Nós precisamos de uma proteção. E quando a gente está diante da palavra de Deus, e aqui nesse caso, nesse contexto, nós sabemos que o povo de Israel, em todo momento, precisou desse cuidado de Deus, precisou dessa proteção de Deus. Vocês sabem que quando nós olhamos para a palavra de Deus, desde lá de Gênesis, nós vamos vendo Deus construindo a história e separando os seus filhos e principalmente separando o seu povo para que eles pudessem anunciar as grandezas de Deus. Então Deus, no Antigo Testamento, nós vemos que sim, Ele escolhia, Ele separava algumas pessoas e principalmente o seu povo para que pudesse fazer a sua vontade. Mas agora quando a gente olha aqui para o livro de Isaías, um grande profeta, um homem de Deus, nós vamos entender que esse contexto que Isaías estava, e que o povo estava, eles estavam cativos do povo da Babilônia. Eles tinham sido levados como presos da Babilônia. Babilônia tinha invadido Israel e ali destruído aquela nação e levado eles como cativo. Babilônia, nessa situação, em todo o livro aqui de Isaías, ele está sobre o governo ali de Israel. E aí, de repente, a gente pensa, mas como se Deus é o Deus criador dos céus e da terra? Como Deus vai escolhendo os seus filhos e o seu povo no Antigo Testamento? E aqui o povo de Israel é um povo escolhido. Como que eles podem passar por problemas, por dificuldades e principalmente estarem cativos de uma outra nação ímpia, uma nação que não conhecia a Deus? De repente, a gente lendo as Escrituras, podemos pensar assim, mas o povo de Israel simplesmente poderia fazer uma oração e aí Deus entrar com uma providência, assim como a gente faz as nossas orações. Assim como a gente clama, como a gente pede, Deus, me livra disso, me protege daquilo, me dá a direção daquilo. E muitas vezes o nosso coração, aflito com os problemas, com as dificuldades, fazemos as nossas orações pedindo, clamando o socorro de Deus. E assim foi a nação de Israel. Certo fato, é importante dizer aos irmãos, que muitas vezes o povo de Israel, eles esqueciam de Deus, eles se afastavam da presença do Senhor. Inúmeras vezes, por mais que Deus, o todo Criador, Ele mostrava que amava eles, que tinha um caminho para eles, que tinha uma direção para eles, por mais que Deus realizava milagres no meio daquele povo, ainda assim, por vezes, de tempos em tempos, o povo de Israel abandonava a Deus, se afastava de Deus. E aí o que precisava? O povo de Deus clamar, pedir o socorro de Deus. E eu acredito, meus irmãos, que a nossa trajetória de vida cristã, agora de forma não coletiva como o povo de Israel, mas individual, a gente também precisa clamar, pedir esse socorro de Deus todos os dias. Porque quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós vamos entender que naquela época o povo de Israel precisava de ajuda, eles precisavam de um socorro, eles precisavam da mão estendida de Deus. Assim como eu e você acordamos todos os dias e talvez na nossa situação, na nossa realidade, entendemos que nós também precisamos da mão de Deus nos ajudando, do socorro de Deus. E isso não é um dia sequer, mas eu tenho para mim, não sei você, mas eu espero que sim, mas eu preciso da ajuda de Deus todos os dias. Eu preciso dele a cada momento. Eu preciso dele 24 horas por dia.
Eu preciso dele para me guardar, para me proteger, para me guiar, para me direcionar, para me sustentar. Eu preciso de Deus. E eu acredito que se nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que essa necessidade, ela vai trazer a nossa consciência de quanto isso é importante. Fugindo um pouco aqui desse contexto, isso é tão importante que eu me lembro, justamente quando Deus libertou o povo de Israel lá do Egito, e Ele conduzindo o povo no deserto, Moisés na liderança, e Deus ali conduzia o seu povo através de uma nuvem, de uma coluna de nuvem, e uma coluna de fogo à noite. O que isso quer mostrar para nós? O que essa parte da Bíblia quer nos relatar? Quer dizer que nós precisamos de Deus, contextualizando aqui na nossa realidade. Naquela época é porque Deus estava guiando o seu povo. Deus estava mostrando um caminho, aonde eles deveriam ir. Deus estava protegendo eles do sol. Deus estava iluminando eles à noite das pestes, dos animais perigosos do deserto. Então, essa parte da Bíblia, esse contexto, nos mostra claramente isso, que Deus estava guiando o seu povo, estava dirigindo o seu povo. E agora imagine vocês, se Deus não se manifestasse ali, a coluna de nuvem para eles, ou a coluna de fogo para eles. Aquele sol do deserto, eu nunca fui, não sei quem foi, mas a gente ouve falar nas reportagens, que é um lugar terrível de sobreviver. E que um sol daquele iria matar aquelas pessoas nos primeiros dias. Mas Deus foi conduzindo aquele povo. E aquela coluna de fogo, porque também é um paradoxo isso, ao mesmo tempo que no dia o deserto é muito quente, à noite dizem, eu não sei, mas dizem que é muito frio. Então aquela coluna de fogo também, além de iluminar aquele povo, para eles saberem aonde eles estavam. Imagine você, no meio da noite, sei lá, vamos chutar aqui um horário, às 4 horas da manhã, não vendo nada, como é que eles iriam sobreviver? E os animais, escorpiões, cobra, que poderiam picar eles. E além do mais, aquela coluna de fogo aquecia eles daquele frio terrível que causa no deserto. Tudo isso para Deus mostrar que amava aquele povo, que estava ali perto deles para conduzir eles por onde o Senhor queria. E agora voltando para esse texto de Isaías, nós vamos entender justamente isso, meus irmãos. Mesmo o povo de Israel sendo levado cativo pelo povo da Babilônia, Deus aqui através do profeta mostra que Ele estava presente, que independente do problema que eles estavam passando, que independente da situação que eles se encontravam, e a situação é que eles eram escravos, eles não eram pessoas livres, eles eram escravos do povo babilônio, mas ainda assim, Deus estava presente na vida deles. Quando nós trazemos isso para a nossa vida, nós também não podemos se esquecer desse detalhe que é tão importante para cada um de nós. Todos nós temos a nossa jornada, a nossa realidade, passamos por situações, mas a grande verdade que a palavra de Deus nos mostra é que Deus, ainda que eu e você passemos por problemas e dificuldades, Ele está conosco, Ele está presente na nossa vida. E é por isso que ele fala aqui ao povo de Israel, mesmo naquela situação, sendo escravos, mesmo passando por necessidades, porque imagine você o que o escravo comeria naquela época. Ele não comeria uma comida saudável. De repente, ele comeria até resto do que sobrava. Israel estava passando por um momento muito difícil. Mas ainda assim Deus estava falando assim, eu sou contigo. E é isso que nós temos, meus irmãos, que aplicar na nossa vida, quando nós estamos vivendo o nosso dia a dia. Ainda que você esteja passando, seja o problema que for,
Ainda que só você e Deus sabe o seu problema, a sua necessidade, você precisa entender que Deus te ama e Ele está com você. Quando nós olhamos aqui para esse versículo, principalmente o 10, nós vamos ver que Deus estava com o povo de Israel para sustentá-los. E eu acredito também, meus irmãos, que Deus, Ele está conosco para nos sustentar. E aqui não é só o sustento físico, material, mas também o espiritual. Porque quantos de nós, às vezes, estamos bem, não estamos precisando de nada nessa terra, mas espiritualmente pessoas estão precisando de ajuda, no sentido espiritual. Estão perdidas, não sabem o caminho, não têm um direcionamento, não sabem qual é o próximo passo, qual é o outro nível delas. Às vezes essas pessoas, elas estão, talvez, até dentro de uma igreja, há 20, 30 anos, mas às vezes não sabem qual é o próximo passo. E agora, o que eu faço? Vamos pegar esse exemplo do jejum, dos 21 dias de jejum e oração, para quem fez. De repente alguém pode dizer assim, hoje está encerrando, oficialmente, né, é o que eu disse, mas se você puder e quiser, continue. Com o jejum, se quiser, mas a oração tem que continuar. Mas de repente algumas pessoas podem estar dizendo assim, olha, acabou os 21 dias de jejum e oração, e agora, qual é o próximo passo? O que eu faço? Como vai ser daqui para frente? Eu estou falando só de uma realidade bem prática, próxima nossa, de hoje. Mas quantas pessoas no seu interior, lá dentro, estão dentro de uma igreja, ou estão até orando, estão até jejuando, lendo a palavra, estão até, vamos dizer assim, naquele ritmo, naquela rotina cristã, mas às vezes elas estão, no bom sentido da expressão, perdidas. Estão dizendo assim, agora, qual é o próximo passo? Para onde eu vou? O que eu faço agora, ou amanhã, ou depois de amanhã? Eu fui na igreja, olha, participei da ceia, ouvi uma palavra, nós cantamos hinos, oramos, que bênção, que tempo precioso. Mas e na segunda-feira, na terça, o que é que eu faço? E a palavra de Deus está aí para você, nessa manhã. Eu te sustento com a minha mão direita. Quando a gente vê esse detalhe, meus irmãos, a gente precisa entender que Deus, Ele está com você todos os dias. Ele não está somente agora, nesse ambiente de igreja, ou nossos irmãos em casa ali, ouvindo a palavra, vão participar da ceia. Deus não está presente só nesse momento, mas Deus também está presente em todos os momentos da nossa vida. É por isso que Jesus mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias. Ele não disse alguns dias. Jesus não falou assim, olha, só quando tudo estiver bem. Jesus não falou, olha, só na segunda-feira eu estou com você, ou só quando vocês estiverem na igreja. Não, Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que isso quer dizer? Até o final da nossa vida. Se você cultivar a presença de Deus, se você andar em comunhão com Deus, Ele estará presente na sua vida todos os dias, sejam eles dias bons ou dias ruins. Assim como esse texto de Isaías. E o Senhor estava dizendo para eles, olha, vocês são escravos, a Babilônia subjugou vocês estão aí sobre o domínio delas, mas eu estou com vocês. E é isso, meus irmãos, que vai nos dar força todos os dias para a gente caminhar. Quando você está lá na segunda-feira, quando você é pensativo, dizendo, qual é o próximo passo? Para onde eu vou? O que eu tenho que fazer? É ali, naquele momento, que Deus vai te dizer, eu estou com você, a minha mão direita te sustenta. E nós precisamos, queridos, alimentar essa fé todos os dias que o Senhor está conosco. Porque senão os problemas, as dificuldades, elas vão nos consumir, elas vão nos destruir.
Jesus mesmo disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando Jesus disse por coisa alguma, ou seja, em outras versões por nada, ele estava dizendo, olha, não se preocupe com nada. E aí você de repente pergunta, pastor, com nada? Eu afirmo, com nada. Porque Jesus disse isso. Não estou dizendo que você não vai planejar, que você não vai ter objetivos, que você não vai pensar no seu compromisso amanhã, nas suas contas na semana que vem. Você vai pensar nisso, mas isso não tem que consumir a sua vida. Ah, pastor, mas e aí? Tem gente lá, né, atrás de mim ali, me cutucando, e aquela coisa dizendo, ó, como vai ser aquela, né? Mas, querido, se você crê que Deus está no controle da sua vida, essa palavra é para você. Eu te sustento com a minha mão direita. Porque veja bem, irmãos, o povo de Israel, eles não tinham possibilidade alguma de ter esperança, porque eles já eram escravos. Eles já estavam longe de Deus, talvez ali algum punhado de bons cristãos, né, filhos de Deus, fazia suas orações, mas eles não tinham esperança nenhuma. Ainda assim, Deus usou o profeta para dizer, eu estou contigo. E nesses dias que nós estamos vivendo, ainda que seja sem esperança, ainda que você olhe a circunstância e racionalmente você diga, olha, não tem mais jeito, e até emocionalmente você se entristece, mas pela fé você tem que acreditar que Deus está com você. Porque se você deixar, né, os seus pensamentos, você nunca vai achar uma saída, e não vai mesmo, em algumas ocasiões. Não só essa, como o povo de Israel, mas muitas outras. Felipe, esses dias, me perguntou, papai, qual passagem que o senhor gosta mais da Bíblia? Eu falei, olha, filho, tem várias, mas uma das que me chama mais atenção, claro, além da vida de Jesus, é de Moisés atravessando o Mar Vermelho. Essa passagem sempre me toca de uma forma especial. Irmãos, como que alguém, né, poderia abrir o mar, e o exército atrás, o faraó. E não só essa situação, mas tantas outras, Deus sustentou o seu povo. Tantas outras situações difíceis, Deus guiou o seu povo. Tantas outras situações que ser humano dizia, olha, não tem jeito, mas Deus transformou aquela situação. Hoje não é diferente na tua vida, meu querido. Se você crê no Deus de Israel, é o mesmo Deus que nós servimos, é o Deus da igreja de Cristo, e com certeza Ele sempre está pronto para sustentar as nossas vidas com a sua mão direita. A palavra do Senhor no livro de João, capítulo 10, verso 27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Escute isso. E elas jamais perecerão. Escute mais isso. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Amém, meus irmãos? Jesus disse isso. Nós somos ovelhas de Cristo. Nós somos um rebanho de Jesus. E a palavra está dizendo para nós, em João 10, 27, 28, dizendo, olha, eles jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-los de minha mão. Ou seja, meus queridos, você está guardado debaixo da proteção das mãos de Deus. Deus está te guiando. Deus está te conduzindo. É claro, sem dúvida nenhuma, não preciso ficar aqui repetindo, mas você sabe, ande na presença de Deus, e a mão dele vai te guiar por onde você for. Amém, meus irmãos? Uma outra coisa que nós entendemos desses versículos de Isaías, está lá no verso 11 e 13, diz, não temas, eu te ajudarei. Além de Deus ser o nosso protetor, Deus é aquele que fala para nós, não temas. E é interessante que quando você lê na palavra de Deus,
você vai ver que quando o Senhor ele tinha um propósito na vida de alguém, ele sempre falava, não temas. Por que será que Deus falava isso? Tem duas coisas, além de outras. Primeira, porque Deus ele sabe e conhece a nossa estrutura. Deus ele sabe o que nos causa medo. Deus ele conhece os nossos sentimentos. Deus ele sabe o que passa dentro de nós. Então todas as vezes quando Deus tinha uma palavra, uma missão para alguém na Bíblia, ele sempre, a maioria das vezes ele falava, não temas. Porque aquela pessoa já estava com tantas coisas na cabeça, né? Tanta coisa para se pensar, e aí Deus tinha que preparar aquele coração, dizendo, olha, não temas. Eu me lembro agora de um grande exemplo disso, entre outros, mas Gideão, não é isso? Quando ele fala, seja forte, corajoso, guerreiro. Por que Deus vai falar isso para alguém que estava escondido, está lá no livro de Juízes, com tantas outras pessoas ali de Israel, se escondendo dos amonitas? Diz lá em Juízes que chegou um momento em que eles faziam esconderijos. Eles se escondiam mesmo. Estavam com medo. Porque os amonitas, eles iam lá e acabavam com a plantação que o povo de Israel plantava. Imagine você, né? Eles plantando, cultivando, vinha lá o inimigo e saqueava e roubava tudo aquilo. Tinha que recomeçar tudo de novo. Então aí Deus vai lá para Gideão e fala, olha, seja forte, poderoso guerreiro. Deus ainda poderia falar assim, olha, eu sei que você está com medo, eu sei da situação que você está passando, mas Deus reconhecia que Gideão era um homem guerreiro, era um homem valente. Algumas Bíblias estão outras expressões, mas a ideia aqui é que Deus queria fortalecer o coração daquele homem. E assim, quando nós olhamos para esse texto de Isaías, é justamente isso o que Deus queria fazer com o povo. Vocês estão com medo, vocês estão perdidos, vocês não sabem para onde ir, vocês não sabem como lutar contra a Babilônia, vocês não sabem qual é a saída, mas não temas, eu te ajudarei. E essa palavra, meus irmãos, é algo que nós temos que aplicar na nossa vida, porque com certeza eu e você também passamos por problemas, por dificuldades, é o que a gente está falando no dia a dia, mas o Senhor, Ele também diz para nós, não temas, eu te ajudarei. E a coisa melhor que nós temos, a melhor notícia que nós podemos receber no domingo, o dia do Senhor, porque cada dia a gente está fazendo uma coisa, um está trabalhando, outro está estudando, outro está em casa preparando o almoço, outro está limpando a casa, enfim, cada um tem o seu momento, o seu dia a dia, mas o domingo, o dia do Senhor, aonde Ele pode falar para nós, olha, não temas, eu te ajudarei, seja a circunstância que for, basta a gente olhar para Israel, que estava aqui como escravos, sem direção, sem nada, mas ainda assim o Senhor disse para eles, não temas, eu vou te ajudar. E eu creio, meus irmãos, que assim como o Senhor coloca uma palavra no nosso coração, é porque você precisa ouvir isso, é porque eu preciso ouvir isso, nós, como povo de Deus, precisamos ouvir isso, porque na nossa trajetória, às vezes a gente enfraquece, às vezes a gente perde a esperança. Quantas pessoas nessa pandemia, nessa situação, passando tantos e vários problemas, os irmãos, a gente tem uma equipe de intercessores, nós temos um grupo lá, que a gente encaminha os pedidos de oração, e eu só transmito alguns pedidos que me é autorizado, porque tem pessoas que às vezes, pastor, olha, mas fica só entre eu e você, não compartilha com ninguém, é uma coisa que eu estou buscando, que eu estou orando, enfim, então eu só compartilho o que eu sou autorizado, e olha que é pedido atrás de pedido, todos os dias chega pessoas pedindo, olha, ore por isso, ore por aquilo, pastor, aconteceu isso, aconteceu aquilo, agora imagine você, quantas outras pessoas estão passando por necessidades.
E talvez você seja essa pessoa que está aqui na igreja ou que está em casa, mas que realmente pode ouvir uma palavra e dizer: sabe de uma coisa? Eu vou crer que o Senhor vai me ajudar. Eu vou crer que o Senhor vai me dirigir. Eu vou crer que Deus vai me sustentar. E olha que nós estamos no começo do ano de 2020, meus queridos irmãos. Há muita coisa ainda para acontecer. Há vários meses que nós ainda temos que enfrentar. E será que você está aí já todo desanimado, dizendo: mas olha, eu não tenho esperança, esse ano de 2021 está perdido. Está perdido para o homem que não conhece a Deus, está perdido para aquelas pessoas que não têm comunhão com o Senhor. Mas para mim e para você, quando a gente olha para a palavra de Deus, existe saída, existe solução, existe restauração, existe cuidado, existe ajuda de Deus para a nossa vida. E aí quando a gente olha para esse texto, lá no verso 14, a gente vê que Deus estava com o povo para salvar. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez essa palavra salvar para você não queira dizer muita coisa, no seu contexto. Porque você já é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Você é uma pessoa livre para ir e vir. Você está aqui na igreja porque você quer. Você saiu da sua casa com livre e espontânea vontade. Nós somos livres. Agora pense você, essa palavra salvar, num contexto de pessoas que eram escravas. Era tudo o que elas mais precisavam ouvir. Eu acredito que lembrando também de um outro contexto, quando Pedro estava preso lá na prisão, e a igreja diz no livro de Atos, que eles estavam orando incessantemente, constantemente, para ele ser liberto. Imagine você, a importância para Pedro, a ideia ou a palavra dessa situação: salvo, liberto. Era tudo o que ele precisava naquela época. Talvez se alguém dissesse assim: olha Pedro, eu tenho um pedaço de pão aqui, come. Para ele: olha, agora para mim não é o que eu quero. Para mim não é importante isso. Pedro, eu tenho um copo de água aqui, bebe. Não, eu estou sem sede, para mim não é importante. Mas talvez se alguém dissesse assim: Pedro, olha, eu estou aqui com a chave dessa cela, toma aqui. Aí ele vai dizer: esse eu quero. Essa chave eu quero, é isso aí que eu estou precisando. Eu preciso da minha liberdade. Eu preciso sair desse lugar. E era isso que Deus estava falando para o povo de Israel, meus queridos. Simplesmente num contexto como esse, que eles precisavam ser salvos, libertos da onde eles estavam. E tudo aquilo era o que eles mais precisavam. E para você hoje, qual é a sua maior necessidade? Talvez não seja um copo de água, talvez não seja um pedaço de pão, talvez não seja um prato de comida, ou um tênis, ou uma calça, uma camiseta, mas quantas outras necessidades nós trazemos no nosso coração? Quantas outras? E é nesse contexto, que o Senhor fala para nós, que Ele nos dá esse tipo de salvação. A aplicação aqui, meus irmãos, é a ajuda necessária quando nós mais precisamos. Entenda bem, às vezes algumas pessoas, elas confundem, dizendo assim: olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Sim, a gente precisa de várias coisas, mas Deus muitas vezes vai te dar o que você necessita. É uma diferença aqui, É uma diferença. E se você busca Deus, se você está em comunhão com o Senhor, se você tem clamado a Deus, eu não tenho dúvida, que Deus vai conceder o que você necessita. Eu não posso afirmar que Deus vai te dar o que você precisa, Porque eu não sei qual é a sua oração. É você e Deus. Mas eu posso afirmar na palavra, e eu vejo, quando leio, que Deus
ajudou todos aqueles que necessitavam. Em nenhum momento Jesus virou as costas para aqueles que necessitavam. Todos aqueles, e eu me lembro, de um episódio onde Jesus fala para um cego, dizendo para ele: o que você quer que eu faça? Parece até meio irônico, né? Jesus perguntando para um cego o que ele precisava. Ora, talvez você diga, ele precisa ver, ele precisa enxergar. É essa a necessidade dele. Ele não está preocupado com a casa, com o que ele tem que enxergar. Essa é a necessidade dele. E aí Jesus vai fazendo a transformação na vida daquele homem. E é por isso, queridos irmãos, que eu tenho para mim que assim Deus é conosco. Deus vai dar o que você necessita. Mas a gente precisa crer nessa palavra. Eu sou contigo. Alimente isso no teu coração todos os dias. E você vai ver o milagre, as bênçãos de Deus chegando na tua vida a cada momento. Não tenho dúvida disso. Vamos orar? Feche seus olhos. E agora, nesse momento, você pode pensar um pouquinho em tudo que foi ministrado ao teu coração. Aonde essa palavra diz para você nessa manhã: eu sou contigo. Talvez você tenha ouvido vozes contrárias dizendo: olha, não tem mais jeito, acabou. Você está sobrevivendo, talvez, uma voz lá no teu ouvido, até uma voz inimiga do diabo, dizendo para você: olha, você está sobrevivendo, não tem mais jeito. De repente, vai vivendo aí a tua vida que, quem sabe, você chega até o final. Não permita isso. Você serve o Deus de Israel. E você está ouvindo essa palavra porque Ele está falando com você nessa manhã. E Ele diz para você: eu sou contigo. Mas você, em meio às lutas, às dificuldades, você vai precisar se lembrar disso todos os dias. Eu sou contigo. Era isso que Deus queria que o povo de Israel, a nação, entendesse, ainda que eles estivessem escravos pelo povo babilônio, mas em meio a tudo aquilo, eles precisavam alimentar o coração que Deus estava com eles. Hoje não é diferente, meu querido. Deus, Ele está presente na tua vida para te sustentar, para te ajudar, para estender as tuas mãos. Por isso, não tenha dúvida, continue crendo, acreditando. De repente, se nada aconteceu ontem, se nada acontecer hoje, mas continue acreditando. Eu sirvo ao Deus de Israel, o Deus protetor, o Deus que me guarda, o Deus que me guia, o Deus que me protege, o Deus que me sustenta, o Deus que é o meu provedor. Creia nisso. Deus e Pai amado, em nome de Jesus, estamos diante do Senhor, Pai, da Tua palavra que foi ministrada ao nosso coração. Nós recebemos a Tua palavra e aplicamos fé nesse Deus de Israel, que é o mesmo Deus do nosso. E estamos diante do Senhor nesta manhã. Talvez alguém até com o coração partido, cheio de problema e pensamentos, dúvidas, inquietações, mas o Senhor diz para você: eu sou contigo, eu estou com você, eu sustento você, eu te ajudo, eu estendo a minha mão direita para te livrar, para te salvar, para te guardar, para te proteger. Sou eu que te sustento. Por isso não tenha medo. Assim como o Senhor falou, para o povo de Israel: ó vermezinho, não tenha medo. Nós somos tão pequenos diante do Senhor, mas é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele quem nos dá provisão, é Ele quem nos sustenta todos os dias. Creia nisso. Deus é contigo, em nome de Jesus. Oramos no nome do Filho de Deus, Jesus. Amém.
Amém, queridos? Glória a Deus pela palavra do Senhor. E nós vamos agora, nessa manhã, ter a ceia do Senhor. Então, você que é batizado, você que está em comunhão com Deus, se coloque de pé, por gentileza, para receber o primeiro elemento da ceia. Recebendo o primeiro elemento, você pode ir se assentando, tá bom? Nós temos aí os elementos que são lacrados, tem o pãozinho, tem o cálice, e aí você pode estar orando e abrindo devagarzinho para não cair do chão, tá bom? Você em casa também, pegue o pão e o suco de uva para nós participarmos juntos. Amém. Palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, se referindo à ceia, diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia,
Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, querida igreja? A palavra do Senhor realmente sempre nos ensina. E esse hino, né, que foi ministrado ao nosso coração agora há pouco, realmente nos fala de abrir mão de alguma coisa. Se você quer o céu, você tem que abrir mão dessa terra. Estamos vivendo aqui nesse mundo, temos família, negócios, trabalho, dia a dia, tarefas, compromissos, mas muitas vezes tem coisas que querem nos afastar do Senhor. Eu espero que quando a gente olhe para o pão que simboliza o corpo de Cristo e o cálice que simboliza o sangue de Cristo, possa trazer um significado para nós, né? Um significado profundo, onde Ele deu a sua própria vida para nos dar vida eterna. Jesus precisou abrir mão de algo precioso dele, que foi a sua própria vida por mim e por você. Aqui nessa terra nós também precisamos, queridos. Essa é a caminhada cristã. Não tem jeito. Seguir a Cristo é isso. Quando mesmo o próprio Senhor Jesus disse: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. A vida é assim, se nós queremos ir para o céu. E que bom que nós podemos estar diante da ceia do Senhor, nossos irmãos também em casa, preparando aí o pão e o suco de uva, para relembrar que essa caminhada, ainda que seja difícil, o Senhor está conosco. Ele está presente na nossa vida, para nos fortalecer e nos guiar. Eu espero que você saia esta manhã com essa certeza no seu coração, que Deus está com você. Esses elementos nas tuas mãos, justamente diz isso para cada um de nós. Vamos orar com a irmã Eliane. Oremos. Grandioso e eterno Deus, aqui estamos, Pai, na Tua presença. Pai, nós agradecemos, Pai, nós somos muito gratos, Senhor, por esse momento, por poder participar, Deus, desse memorial. Saber, Deus, que o Senhor entregou o Seu Filho, o Seu único Filho, para ir até aquela cruz e morrer, Pai, pela nossa vida, Pai. Mesmo, Pai, sabemos que não merecemos, Deus. O Teu amor foi tão grande, tão infinito, Pai, que levou até cumprir o plano perfeito. Muito obrigada por esse amor, Pai. Que possamos, Pai, todo o tempo, Senhor, ter essa mensagem da cruz na nossa vida, Deus. Que onde formos, onde estivermos, Pai, essa mensagem seja firme, seja presente. Muito obrigada por tudo, Deus. Perdoa nossas falhas, perdoa, Pai, as nossas faltas, perdoa os nossos pecados, Pai. E usa sobre nossa vida a sua misericórdia. Em nome de Jesus é o que eu peço e agradeço. Amém. Em memória de Jesus, vamos comer primeiro do pão. Agora pegue seu cálice. Em memória de Jesus, vamos tomar todos. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós te louvamos, te exaltamos, por essa manhã tão especial para cada um de nós. Pudemos estar na sua casa, nossos irmãos nas casas deles, mas todos juntos, unidos, recebendo algo da parte do Senhor. Cremos que o Senhor falou com cada um de nós, na palavra, nos hinos, nas orações e também através da ceia do Senhor. Obrigado a Deus, porque tudo isso, mesmo em meio a um mundo sem paz, sem tranquilidade, cheio de inquietações e insegurança,
nós podemos ter paz no Senhor. Mesmo diante das lutas que nós passamos, podemos ter a certeza que o Senhor está conosco e irá sempre nos dar uma saída, nos dar a provisão, estender as tuas mãos e ajudar cada um de nós quando necessitar. Fica conosco, Pai, no decorrer desse dia. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo o mal. E abençoa também a nossa semana. Que o Senhor esteja presente, dirigindo os nossos passos em tudo que nós fizermos. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz: aplauda o Senhor em gratidão a Ele. Obrigado, meus queridos irmãos. Deus abençoe, um ótimo domingo. Vá na paz do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos.